Nós temos falado esses dias que apenas entender a doutrina da eleição ou aceitar a doutrina da eleição, isso não significa que você seja um eleito. Apenas entender ou concordar, ou achar bonito, achar interessante, forte, impactante a doutrina da eleição, da predestinação, da soberania de Deus, isso não quer dizer que você é um salvo. Porque de fato os eleitos, Deus dá a eles características. Então, ser um eleito não é apenas ter um título de reformado. Dentro da igreja reformada, no Brasil, que é a igreja gigantesca, tem muitos irmãos que não são eleitos. As suas obras denunciam. Um eleito é muito mais do que ter um título, um entendimento teológico, uma linha teológica. Um eleito tem características, tem marca, tem um selo. Algumas características que nós falamos na semana passada, que são as características exteriores. Eu preferi usar dessa maneira esse termo mais simples, para se compreender melhor, que são características das obras, do fruto do caráter, daquilo que a presença do Espírito de Deus produz como fruto na vida do eleito. E hoje eu quero falar de características internas, interiores, que na sua maior parte apenas o eleito é que sabe realmente que tem. Apenas o eleito sabe que tem. Então, o meu intuito com essa palavra essa noite, eu tenho um propósito com essa palavra essa noite. E o meu propósito de mostrar à igreja características internas, interiores, pessoal, íntima, intrínseca e íntima de um eleito, que só ele é quem sabe que tem. O meu intuito é de que você, meu irmão, possa ter essa convicção de que você é um eleito. De que você possa tirar esse fardo de cima de você, de que muitas vezes o diabo joga na nossa mente: poxa vida, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? Será que eu estou condenado? Será que eu sou um eleito? Ou então aquela ideia que ainda a gente tem da igreja católica, ali, de meados ali do 4º, 5º século até o século XVI, aquela ideia de que salvação se perde. Não, eu tinha certeza que eu era salvo, mas agora eu estou com dúvida, porque eu cometi esse vacilo, eu cometi aquele equívoco. Então o intuito da mensagem essa noite, um dos dois deles é esse: trazer para você essa convicção, para que você pare com esse vacilo, com esse pensamento vacilão, né? E, pastor, isso no momento da pregação, no discorrer da pregação, eu percebi, pastor, que eu não tenho essa característica interior. É porque eu não sou um eleito? Irmãos, eu não diria que não. Eu diria que, em alguns casos, é porque ainda não chegou o tempo de Deus se revelar ainda. Claro que as pessoas que estão na igreja ouvindo a verdade, Deus já tem se revelado, né? A elas, como disse Paulo, Deus tem um tempo para se revelar para cada um. Paulo falou muito bem que Deus tinha elegido ele no ventre da sua mãe, tinha separado ele ainda, né? Antes dele nascer, né? O tinha predestinado, eleito, mas chegou um tempo, Paulo viveu na religiosidade, né? Enfim, chegou o tempo de Deus se revelar para ele. Então Deus tem um tempo de se revelar aos seus escolhidos, tá? Então, queridos, vamos começar aqui por partes, e eu quero ser sucinto, breve, não quero ser cansativo, embora talvez quando chegarmos em 1 Coríntios capítulo 2 vai ser um pouco mais extenso, mas enfim, vamos procurar ser sucinto, objetivo e bem inteligível. Primeira característica de um eleito, querido, chama-se a regeneração. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 3, no versículo de número 3. Nós não vamos ser exaustivos. O que é ser exaustivo? É quando nós usamos vários textos, né, para confirmar aquele texto que a gente escolheu, que a gente leu, tá? E nós não vamos ser exaustivos essa noite. Os irmãos podem pesquisar melhor em suas casas, enfim. Ou posteriormente a gente pode falar um pouco mais sobre isso. A primeira característica é a regeneração. João 3,3
Jesus respondeu a um líder judeu, por nome de Nicodemos, dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando aqui, irmão, da regeneração. E a regeneração nada mais é do que o novo nascimento, do que regerar, gerar de novo, né? Gerar novamente, formar-se de novo, produzir de novo, dar nova vida, revivificar, restaurar, reconstruir, enfim, reabilitar. Então, Jesus aqui fala de uma regeneração, de um novo nascimento. Nós vamos ver nas páginas da Bíblia, o próprio texto que o Rony leu em 2 Coríntios capítulo 2, foi, Rony? 2 Coríntios capítulo 2, o texto que ele leu, capítulo 5, né? 2 Coríntios capítulo 5 fala, né, que quem está em Cristo é uma nova criatura. E fala de regeneração, de alguém que nasceu de novo. Então, aqui já tira a ideia, irmãos, da religiosidade legalista. O novo nascimento, ele não é meramente atos religiosos, meros atos religiosos mecânicos, produzidos pelo temor de uma doutrina qualquer, produzidos pela submissão a uma religião qualquer. A regeneração é uma obra realizada, operada exclusivamente pelo Espírito de Deus. Obviamente que a primeira coisa que acontece com o eleito é ele ser selado com o Espírito Santo, né? Ao ser selado com o Espírito Santo, então essa característica interior, há uma transformação na vida dele. E é diferente, irmão, do moralismo, porque o moralismo, qualquer ser humano, né, mesmo na visão da depravação total, ou qualquer ser humano, ou quase todo ser humano, mesmo sendo depravado totalmente, tendo nascido depravado, ter herdado o pecado de Adão, ele tem a capacidade moral de se reabilitar em muitas áreas da sua vida. Nós conhecemos pessoas que nunca conheceram a Deus, que nunca tiveram encontro com Cristo, que nunca nasceram de novo, e são pessoas éticas e morais, pessoas de boa índole na sociedade. Mas quando esse termo ele fala da regeneração, do novo nascimento, operado pela presença do Espírito Santo na vida do cristão, o próprio cristão percebe que a transformação que está acontecendo na vida dele não é um ato moralista, não é simplesmente uma escolha dele, uma ação pelos seus esforços, pelos seus méritos, mas ele sabe, ele entende que é uma obra da pessoa do Espírito Santo na vida dele. Ele entende isso, ele sabe isso. Você que é um eleito, você que é um predestinado pela soberania de Deus, um eleito para ser salvo, você foi regenerado. Você sofreu a ação do Espírito Santo e produziu em você um novo nascimento. Ele produziu em você um novo nascimento. E você percebeu que não foi apenas aquela ideia, sabe uma coisa? Eu vou ser uma pessoa melhor. Não foi isso. Não foi essa questão moralista. Sabe uma coisa? Roubar é errado. Usar droga é errado. Trair a esposa é errado. Sabe uma coisa? Eu vou parar de fazer isso. Vou ser uma pessoa melhor. Não, não é disso que o texto está falando. Isso aí é moralismo. E o moralismo ele é importante, obviamente. Ele é muito importante para a sociedade. Agora, na obra da salvação, o moralismo não tem efeito algum, o moralismo não tem eficácia alguma, o moralismo não tem poder algum. Mas a obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Então, ele passou a habitar na sua vida, e ele operou essa regeneração, esse novo nascimento. E de repente você se viu, irmãos, conduzido pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, agora, nas suas ações, nas suas obras, nos seus pensamentos, nas suas ideias, nas suas opiniões, quanto ao que é correto, ao que é errado, ao que é moral, ao que é imoral, porque antes a gente era relativo, e agora não, agora o regenerado, que nasceu de novo, as ideias dele, os pensamentos dele, eles são, vamos dizer,
influenciados de uma forma eficaz, forte, pela pessoa do Espírito Santo que habita dentro dele. E só você sabe que é o Espírito de Deus que faz isso. Quantas vezes a gente já abriu a boca, um eleito abre a boca e diz: meu Deus, se não fosse o Senhor ter feito na minha vida, eu nunca tinha me libertado de determinada coisa. Meu Deus, se não fosse o Senhor tivesse feito essa obra regeneradora na minha vida, eu nunca tinha conseguido mudar determinado hábito, determinada coisa, ou determinada ação, determinada atitude. Olha quem eu era. E eu mudei, não por uma pressão socioeducativa, não por uma reconstrução moral, ética, mas pela operação de Deus na minha vida. E você sabe disso. Que as coisas erradas que você abandonou, que você deixou de fazer, as coisas que você pensava, aquela mente pervertida, poluída, imoral, mal, perversa, foi transformada, irmão, não por influência de qualquer coisa secular, por qualquer ação socioeducativa, mas pelo poder do Espírito Santo. E você sabe disso. Então essa é a primeira obra. É a obra da regeneração. É a obra que o cristão sofre um novo nascimento, uma nova criatura. E isso, claro, muitas vezes é visto pelas pessoas. Mas só que, em muitos casos, o que a gente vê hoje dentro das igrejas evangélicas, não é regeneração. Muitas pessoas nas igrejas evangélicas não tiveram encontro com Deus. Aquilo é apenas legalismo religioso, moralismo social apenas. Somente isso. Então, quantas pessoas hoje estão nas igrejas evangélicas que pararam de roubar, de mentir, de adulterar, de prostituir, dos vícios, que pararam da desonestidade e tudo mais, mas simplesmente porque agora estão numa religião e entendem que tem que fazer aquilo, mas não houve uma obra do Espírito Santo de Deus na vida dele. Está muito cheio de gente assim. Está cheio de gente assim. Se nós formos olhar, não só para o cristianismo, mas nós formos olhar, irmãos, por exemplo, para religiões como o próprio islamismo. É uma religião, o islamismo, não digo os radicais islâmicos, eu digo o próprio islamismo. É uma religião completamente, irmão, moralista. É uma religião moralista, que quer as coisas nos conformes, as coisas da forma correta. E vai olhar para várias outras religiões, você vai ver isso. E isso significa que eles estão salvos, que eles foram regenerados, que eles nasceram de novo, que eles têm o Espírito Santo? Não. Então, simplesmente o fato da pessoa ter mudado para melhor não quer dizer que ela é um eleito. Porque o cara matava, agora está na igreja. O cara usava droga, vendia droga na igreja. Amém. Glória a Deus pela mudança social. Glória a Deus pela obra social que aquela igreja produziu na vida dele. Mas a pergunta é, ele é salvo? Aqui, eu não estou aqui, irmão, de maneira alguma não vão entender os críticos de plantão, tá? Que eu estou aqui degradando a imagem das instituições filantrópicas que prestam assistência social a drogado. Pelo contrário, que continuem fazendo, amém, glória a Deus por isso. Catolicismo tem muito, igreja evangélica tem muito, espiritismo tem muito, continuem fazendo. Obra social é válida em qualquer lugar. É melhor o cara estar melhor o cara estar dentro da igreja mais herege, se ressocializando, do que estar lá tirando vidas, matando pessoas, né? Isso na questão moral. Mas eu não estou aqui, irmão, o assunto não está girando na questão moral. Eu estou falando de regeneração, de novo nascimento, operado pela pessoa do Espírito Santo, que é o selo de Deus na tua vida, que garante a tua salvação. Isso é a primeira característica interna, que você sabe que a transformação que houve não é uma força obrigatória da religião, ou não um medo de ir para o inferno, ou não é uma imposição que alguém impôs, não, mas foi a obra do Espírito Santo de Deus na tua vida. A segunda, vamos lá para Romanos, capítulo 8. Característica interior, que só o eleito sabe que tem. Romanos capítulo 8, versículo de número 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor.
mas recebeste o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, presta atenção, nós recebemos o Espírito Santo, que passou a habitar em nosso espírito, livrou-nos da escravidão, do medo, e ele passa a testificar, a confirmar dentro de nós, dá-nos convicção de que somos filhos de Deus. Então, a segunda característica interior, subjetiva, de um eleito, é que ele tem certeza absoluta de que ele é filho de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta básica aqui. Jackson, Gabriel é seu filho adotivo ou é seu filho mesmo das suas próprias entranhas com sua esposa? Filho da sua própria entranha com sua esposa. Se o Gabriel, Jackson, chegar a cometer alguma coisa errada contra o senhor, ele deixa de ser seu filho? De maneira alguma. Ele sempre será o seu filho. Se o Gabriel resolver ir embora para os Estados Unidos, para o Japão, ele deixa de ser seu filho? Não. Se o Gabriel um dia chegar em casa e mentir para o pai dele, ele deixa de ser filho dele? Não. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que um eleito, ele tem essa característica de ter a certeza, a convicção de que ele é filho de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer aos hebreus, que quando nós tínhamos nossos pais na carne, que nos disciplinávamos segundo a vontade dele, nós os temíamos, embora cometíamos erros contra ele. Muito mais nós nos sujeitamos ao Pai das luzes, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Ou seja, nós temos convicção de que nós temos filhos, somos filhos de Deus. Ninguém tira essa convicção de nós. Por mais que a gente chegue a errar em algum momento, por mais que a gente chegue a falhar em algum momento, porque um filho de Deus ele erra, ele falha, mas ele se arrepende imediatamente. Ele busca o arrependimento imediatamente. E por mais que chegamos a errar, chegamos a passar necessidade, privações, provações, lutas, problemas, nós não deixamos de ser filho de Deus. Nós temos a convicção dentro de nós. Há uma convicção dentro de nós. Todo mundo lembra do que está em Mateus capítulo 4, quando o Espírito de Deus leva Jesus, o Filho de Deus, para o deserto. Quando Jesus está 40 dias, 40 noites sem comer e sente fome, o tentador se aproxima e ele coloca em questão, em dúvida, a filiação de Jesus em relação ao Pai, do Filho de Deus em relação a Deus o Pai. Ele pergunta: se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se fosse um de nós, ia ficar pensando: poxa vida, será que eu sou filho de Deus mesmo? Passando aqui necessidade, privação, Deus podia mandar uma bandeja de comida lá do céu. O diabo fica tentando colocar essas dúvidas, mas o Filho de Deus legítimo, verdadeiro, ele passa por privações e necessidade, mas mesmo que o diabo chegue a questionar, ele tem dentro do seu coração: eu tenho certeza que eu sou filho de Deus. E claro que até o diabo sabia, que quando chega na cruz, eu já coloquei aqui algumas tentações que Jesus sofreu, esses questionamentos, e ali o diabo age de alguma maneira que nós não sabemos como ele agiu, se ele de fato apareceu, se ele se manifestou, se ele se materializou, se ele teve uma visão, se ele veio por intermédio de alguém. Mas lá na cruz o diabo fala pela boca dos fariseus. Mais uma vez, Jesus na cruz, ele pergunta o quê? Se tu é o Filho de Deus, desce daí, que nós queremos em ti. E Jesus faz o quê? Pai, perdoa que ele não sabe o que faz. E Jesus tinha, mesmo na cruz, com todas aquelas dores, ele tinha a certeza que ele era filho de Deus. Então o regenerado, o eleito de Deus, ele tem essa característica. O mundo pode nos julgar, o mundo diz: olha, já se prostituiu, já fez tudo que é errado, agora foi para a guerra dizendo que é certinho, porque houve uma regeneração, uma obra do Espírito Santo na tua vida, um novo nascimento.
Aí agora o mundo coloca em xeque, coloca em questionamento a tua filiação a Deus. E aí, mas aí você tem certeza no seu coração de que você é sim filho de Deus. Você não pensa que você é apenas uma criatura de Deus. Você não acha que você é apenas um ser que Deus criou. Você chega diante de Deus, claro, como quem está chegando de fato diante do Deus Todo-Poderoso. Mas em muitas vezes a gente chega como filho que confia na bondade do Pai, a quem ele está diante dele. E quando nós chegamos diante de Deus, nós chegamos na certeza, na convicção de que Ele é o nosso Pai. De que Ele é nosso Pai. E não havia essa ideia na antiga aliança. Não havia esse pensamento geral. Essa ideia veio na nova aliança. Veio depois do derramar do Espírito, da regeneração. Porque ele diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então ele tem essa convicção. Ele não anda por aí hoje, Deus está comigo, Deus é meu Pai. Aí hoje ele está com dinheiro no bolso, está com carro, a esposa está bem, os filhos estão bem, está comida, tem roupa, tem emprego bom, tem tudo que uma pessoa precisa, está tudo em paz, tudo tranquilo, tudo dando certo. Aí diz, eu sou filho de Deus, Deus está comigo. Aí amanhã vem um problema, vem uma luta, o carro quebra, a mulher adoece, o menino adoece, perde o emprego, está passando necessidade, as despensas estão vazias, ela está vazia, e ele não fica com esse questionamento, eu não sou, será que eu sou filho de Deus mesmo? Não, ele está na prova, mas ele tem certeza de que ele é. É algo dentro dele, é algo que ninguém tira, irmão. Você tem essa convicção, pode vir a pior tempestade, vir a pior luta, vir a pior tribulação, vir os piores vendavais, mas você está lá na certeza de que você é filho de Deus. E por ser filho, obviamente, é herdeiro. Então você tem essa convicção, essa certeza. Essa é a segunda característica. A terceira, em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que ele está falando aqui? A terceira característica. Que, claro que eu vou falar um pouco também mais sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2. Mas ele está falando que nós tivemos um entendimento renovado. Que um eleito, a terceira característica subjetiva, interior dele, é que ele teve o entendimento renovado. Renovado. Por quê? Porque agora ele tem a mente de Cristo. Ele tem a mente de Cristo. Então agora é renovado, é novo, é diferente. Ele não pensa mais como ele pensava antes, não tem mais as ideias como ele tinha antes, as intenções como ele tinha antes. Por mais que ele seja setado, mas é diferente. É totalmente diferente. Completamente diferente. Aí por isso ele diz que ele não se conforma com esse mundo, ou seja, ele não acha normal, comum, a depravação que o mundo está vivendo, e ele não acha comum, normal, e viver na mesma depravação. Só que isso é uma coisa que só ele sabe que é porque a mente dele agora é transformada, um entendimento novo. Um entendimento novo. Então essa, irmãos, é uma característica muito importante. Muito importante. Eu me lembro do que a Bíblia diz do justo Ló, que vivendo lá na cidade de Sodoma, afligia a sua alma todo dia pelo que via e ouvia. Homossexualidade, prostituição em altíssimo grau,
depravação generalizada naquela sociedade. Pedofilia, incesto, tudo, zoofilia, tudo que não presta tinha na sociedade Sodoma. E em toda a região ali, Sodoma, Gomorra e toda a região. Tudo que for de imoral, antiético, pervertido, tinha lugar naquela sociedade. E a Bíblia diz que o justo lo afligia a sua alma justa, quando ele via e ouvia aquelas coisas. Por quê? Porque o eleito, ele tem a mente renovada, transformada. A Bíblia diz que nós nos despimos da velha criatura com os seus feitos e nos vestimos do novo homem com novas obras. Então o eleito que tem a mente renovada, isso é uma característica subjetiva, né? Subjetiva fala da parte interior do homem. Isso é uma característica subjetiva que só você sabe que tem, né? Essa mente renovada pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. E quando coisas que você achava normal, que você via imoral, pervertido, enfim, essas coisas, imoralidade do mundo, depravação do mundo, irmão, hoje você não, como é que ele diz aqui? Você não se conforma com o que está acontecendo. Olhar para o que está acontecendo no Brasil hoje. Um eleito não vai achar normal, a mente renovada, transformada, ele não se conforma com este mundo, ele não se conforma com o casamento gay se tornando, irmão, uma lei obrigatório para cartório, para a igreja cumprir. Ele não se conforma em ver liberação de droga, legalização de droga. Ele não se conforma em ver legalização de aborto. Ele não se conforma, irmãos, em ver essas coisas. Ele não se conforma em ver um carnaval depravado, cada vez mais depravado, as festas mundanas cada vez mais depravadas. Ele não se conforma, ele não acha isso normal em momento algum. A mente dele é renovada, ele não acompanha, irmão, a evolução da sociedade nessa questão visionária. Por quê? Porque a visão dele é outra, o pensamento dele é outro, a mente dele é outra. Ele não acompanha, ele parece um retrógrado, ele parece um quadrado. Vai conversar com um crente, nascido de novo, regenerado, selado pelo Espírito Santo, eleito. Alguém vai dizer, você é um retrógrado, você é um quadrado, você não acompanhou a evolução das épocas, dos tempos. E você vai dizer, não, é porque eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente transformada, eu tenho um selo do Espírito Santo, que é santo, que habita na minha vida. Eu sou um eleito de Deus pela misericórdia de Deus. Eu não posso concordar com isso. É isso. Quarta característica, Hebreus 11, Hebreus 11:1, já dá para saber o que é, né? A fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova ou convicção das coisas que não se vê. O eleito, ele tem essa característica subjetiva, interior. A fé. Aliás, acho que no verso 5 ou 6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas de que fé ele está falando? Porque nós sabemos, irmãos, que existe uma fé que eu vou chamar de fé comum. Que é uma fé onde todo mundo crê que existe uma força maior, um ser soberano. Ou todo mundo não, né? Quase todo mundo, pelo menos. Existe um ser, uma força maior. Um Deus, em algum lugar,
de alguma forma. Alguns imaginam Deus de uma maneira, outros imaginam Deus de outra maneira. Então as pessoas, elas têm essa fé comum, essa ideia de fato, essa fé, essa certeza absoluta de que existe um ser maior. Um ser maior. Um Deus. Só que a fé do eleito, essa característica subjetiva que só ele sabe que tem, essa fé, irmãos, ela é não apenas a certeza de que existe um Deus, mas a plena, total e absoluta confiança nesse Deus. Ele vai dar um exemplo em todo o capítulo 11, exemplos de fé. A fé de eleitos, de homens selados com o Espírito Santo, de homens eleitos por Deus. Ele vai mostrar o que nós vamos ver? Confiança. Pela fé, Moisés, sendo grande, renunciou a ser filho da filha de Faraó, para ir sofrer com os escravos do Egito, porque tinha visto os vitupérios de Cristo e as glórias que o seguiam, e sabia que a recompensa era maior. Pela fé, Abraão saiu sem saber para onde ia, confiando em Deus. A fé fala de confiança. Confiar. Então, o eleito, irmão, ele tem essa fé. Ele tem a fé salvífica, né, que é a fé da certeza da salvação dele. Ele tem a fé da certeza da existência desse Deus. E essa fé da certeza da existência desse Deus que leva ele a confiar em Deus completamente. E a resposta para os evolucionistas, né, que não acreditam em Deus, na existência de um Deus que criou todas as coisas, que dizem que foi uma explosão que causou todo esse mundo organizado. O texto está dizendo para nós que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e é a convicção das coisas que não se vê. Então, o que é que nós esperamos? Nós esperamos Cristo vir nas nuvens do céu. Nós esperamos o arrebatamento, nós esperamos entrar pelos portões de pérola, esperamos andar nas ruas de ouro, herdar as mansões celestiais, viver no novo céu, nova terra, receber um corpo glorificado, não envelhece, não adoece, não cansa, não morre, vai vir eternamente com Deus, com Cristo. Nós temos essa esperança, nós esperamos isso, e a fé é o firme fundamento, é o que nos dá convicção. É o fundamento sólido, é sobre o que nós estamos edificados. Para ficar mais claro para você, é por essa certeza e convicção que cristãos morreram. Que cristãos, como cristãos mártires, que tiveram a oportunidade, adoram o imperador, como Policarpo, adora o imperador Policarpo, já está velho, rapaz, adora o imperador. Policarpo, bispo de Esmirna. Ai, adora o imperador, tu já está velho, já tem mais de 80 anos, rapaz. Quer que adianta aí? Adora o imperador. Eu vou negar o meu senhor para quê? Eu sirvo a Cristo, já faz mais de 80 anos, ele nunca me fez mal nenhum, vou negar ele para quê? Firme fundamento. Ninguém vai, meu irmão, morrer com tanta convicção, meu irmão, se não fosse respaldado numa fé genuína, legítima. A fé, irmão, é o firme fundamento da vida do crente. Foi o que fez com que milhares de crentes cristãos fossem mortos. Na arena do Coliseu, amarrados em postes queimados, se negar a Cristo. Bastava só negar a Cristo. Eles não negavam. E pela fé eles foram mortos. Firme fundamento. Estavam firmes, era um fundamento firme. Eles tinham convicção, certeza absoluta. E não tinha mínima sombra de dúvida. Nada de dúvida, nada.
pela fé que os cristãos antigos, da primeira igreja, da antiga igreja, da igreja primitiva, pela fé eles comemoravam o aniversário da morte dos crentes que morriam. Porque sabiam que eles tinham entrado no paraíso. Então a fé, irmão, ela é um fundamento firme. Quem já foi aqui na beira-mar, ali nos, não é bonito lá? Se não foi ainda, vá lá. Bom? Pastor, mas não tem dinheiro para comer um camarão. Então anda na praia lá, leva uma garrafinha d'água de casa, só para você ver lá como é bonito. Olha quantos prédios bonitos lá, prédios enormes. Por que aqueles prédios não caem? Por que ele não cai? Não é simplesmente por causa daquela construção que é bem feita. Por causa do fundamento. Há um fundamento que sustenta aquele prédio. Se não houvesse um fundamento apropriado, aqueles prédios teriam caído. Para cada edifício há um fundamento apropriado. Você acha que o alicerce desse prédio aqui, desse prédio que nós estamos aqui dentro, alicerce é o fundamento, né? O fundamento desse prédio aqui, se construísse um edifício daquele em cima, sustentaria? Cairia. Cada edifício, um fundamento apropriado. Por quê? Porque é calculado. Esse prédio aqui vai aguentar tanto de peso, tanto espessura, tamanho, tal. O alicerce está bom isso aqui. Profundidade das pilastras, diâmetro, cúbico, tamanho é esse ideal. Não, esse prédio aqui é de 100 andares, ou de 30 andares, de 20 andares. Vamos calcular força, peso, vento, tudo que ele vai suportar. Sim. Agora, o alicerce dele tem que ser de um tamanho maior. Tem que ser uma estrutura diferente. Ferragem mais grossa, mais metros cúbicos para sustentar. O que eu quero dizer com isso? Que Deus nos deu uma fé, irmão, para que nós fôssemos firmados nela, até o dia de Cristo, sem jamais ser abalados. O fundamento é construído de acordo com a edificação do prédio, com o que ele vai ter que suportar. E aqueles cristãos Paulo ia ter que suportar o martírio, a decapitação. Pedro ia ter que suportar o martírio, a crucificação de cabeça para baixo. Tantos outros iam ter que suportar o martírio, queimados vivos, esfolados, despedaçados. E Deus deu uma fé, para que firmados nessa fé, eles não viessem ser abalados. Firme o fundamento dele. Firme fundamento das coisas que se espera. E convicção das coisas que não se vê. Essa é a fé. Convicção. Ou seja, o Deus de um eleito, para ele é Deus para ele em toda circunstância. Ele tem convicção nesse Deus. Ele tem confiança nesse Deus. Ele acredita nesse Deus. Em toda circunstância. É a prova das coisas que não se vê. A prova. Ou seja, o criacionista chega para o evolucionista chega para o criacionista, né? Eu sou criacionista, eu sou cristão, eu creio que as coisas foram criadas por Deus. Aí o ateu chega e que você baseia o seu entendimento que essas coisas foram criadas? A minha resposta é em quê? Na fé. Eu baseio na fé. Mas como assim? Eu tenho certeza absoluta que as coisas foram criadas conforme está escrito na Bíblia que elas foram criadas. E que prova você tem isso? A minha fé, a minha convicção, a minha certeza. Mas isso não é justificativa para a ciência. Eu estou pouco me lixando para a ciência.
Eu tenho essa certeza absoluta, essa convicção absoluta, porque a palavra de Deus está dizendo. Entendeu? O que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para Nabucodonosor? Tocou a buzina, ou Nabucodonosor, tem 3 judeus ali que não se ajoelharam diante da tua imagem não. Quem foi? Sadraque, Mesaque e Abednego, vinha cá. É verdade que você não se dobrou diante da minha imagem? Aí disseram, ó rei, é o seguinte, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. E se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, que o Senhor nos jogue na fornalha de fogo. Mas adorar outro Deus nós não adoramos. Ele disse, é assim? É. Aí esquenta 7 vezes. 7 vezes mais. Jogaram dentro. Foram certos que iam morrer. Mas não, vamos morrer. Mas não vamos negar o nosso Deus. Fé. Convicção. Isso, irmão, é característica subjetiva do eleito. Só ele sabe que tem. Aí eu fico vendo aí o cara chega na igreja, sei lá, doente, com câncer. Você tem fé para segurar, irmão? Tem. Então para de tomar esses remédios. Para de tomar os remédios, você vai ficar curado. Se você tem fé, você vai parar de tomar os remédios. Aí o cara vai, para de tomar o remédio, com um pouco de dia, o fulaninho morreu. Rapaz, mas ele não parou de tomar os remédios. Não foi porque ele teve fé. Sim. Ele teve fé no que o pastor disse. Ele acreditou no que o pastor falou. Mas ele não teve fé, a fé que a Bíblia manda ter. E está cheio de pastor irresponsável fazendo isso aí. Prove sua fé, bote aqui R$100 dentro desse envelope. É o que eles dizem. Prove sua fé, você tem fé, vendo tudo que você tem, traga para a igreja. Você tem fé, meu filho? Então bota aqui a chave do teu carro, a chave da tua moto, tua casa, bora, dá para a igreja. Irmão, não vá nessa não, que isso aí não é prova de fé não. Isso aí é vacilo. Isso aí, meu irmão, é engano. A sua fé não precisa ser provada nessas circunstâncias. A nossa fé ela é provada a cada dia, a nossa confiança que temos em Deus. Na renúncia que fazemos, na luta contra o pecado que enfrentamos por amor a esse Deus que nós cremos que existe e o amamos e o servimos com todo o nosso coração. Quinta característica, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Pega do verso de número 9. 1 Coríntios 2, 9 em diante, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu no coração do homem, o homem nunca imaginou, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Presta atenção nisso aqui, irmão. Isso aqui para mim, Jardel Fernandes, é uma das maiores e principais características subjetivas na vida de quem é um eleito. Está falando aqui, coisa que o olho não viu, o ouvido nunca ouviu, o homem nunca imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí em seguida ele diz, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Ele vai dizer, Deus nos pôs em nós o Espírito dele. E esse Espírito, que é o Espírito Santo que Deus pôs dentro de nós, ele nos revela essas coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, a mente do homem nunca imaginou, e nós temos certeza que elas são reais, que elas existem, temos desejo e ansiamos morar nelas, herdá-las. Oh, glória a Deus, meu Pai. O que ele está falando? Do que João viu. O
que João viu? Apocalipse. Apocalipse 4, João entra pela porta no céu, ele vê um ser sentado no trono, que é o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, rodeado por 4 seres viventes, 4 seres inflamados em fogos ali adorando o Senhor. Ao redor ali tem 24 líderes ali adorando a Deus. Depois João começa a andar por ali, ele começa a ver, e ele diz que viu uma cidade. E ele começa a descrever essa cidade no capítulo 22, 21. Ele diz que essa cidade tem 2.200 km de comprimento, 2.200 km de largura, a muralha dela, 2.200 km de altura. Ele diz que ela é feita de 12 tipos de pedras preciosas, o fundamento dela, 12 tipos de pedra preciosa, 12 portas gigantescas, cada porta uma pérola. Quando ele entra dentro da cidade, ele diz que a cidade é toda feita de ouro puro, que brilha. Ele diz que no meio da cidade passa um rio de águas tão cristalinas, lá em cima, na cabeceira do rio, tem o trono de Deus e o trono do Cordeiro. E ele começa a descrever o que ele vai vendo, anjos. Ele começa a descrever e começa a falar as coisas que ele viu: novo céu, nova terra, o povo de Deus reunido, vivendo livre de morte, livre de dor, sem pranto, sem tristeza nem dor, coisa que a mente humana não pode processar, que a mente humana não pode entender. Aí Deus revelou a nós pelo Espírito que Ele nos deu. De modo, irmão, que uma das principais características subjetivas de um eleito, irmão, é a convicção de que essas coisas celestiais, eternas, são verdadeiras. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia que Deus revelou para mim isso a primeira vez. Sabe, irmão, quando você está embaixo do céu, embaixo do sol, como a gente vive hoje, né, o ser humano embaixo do céu. Salomão disse: eu vi debaixo do céu que não tinha mais novidade nenhuma. E realmente, desde Salomão para hoje não tem mais novidade de nada. As coisas é do mesmo jeito, e vai sendo do mesmo jeito, e vai sendo. Aonde você for, em qualquer lugar do mundo, o homem é o mesmo. Só muda o jeito de falar. For no Japão, eles falam daquele jeito. É gente, é homem, é do mesmo jeito nós. Todo lugar que você for não tem mais novidade. Aí eu estava lá, irmão, e Deus lá, eu lendo a Bíblia e orando, e Deus falando comigo, meu irmão, e os irmãos aqui lá pregando para mim e tal, e Deus abriu meu entendimento. Eu me lembro o dia, meu irmão, que eu saí na calçada, isso era de dia, o sol estava claro, acho que era de tarde, eu não me lembro que hora, talvez 4 para 5 horas da tarde, o sol ainda estava claro ainda, e eu saí na calçada, meu Deus, Deus abriu meu entendimento, eu olhava para o céu, meu Deus, e existe isso, eu não sabia, meu Deus, que coisa extraordinária, irmão, aquilo, irmão, era uma convicção tão grande, uma glória tão grande, irmão, tomou conta de mim aquela convicção, aquela certeza, e nunca mais deixou de andar comigo essa certeza, essa convicção, nunca mais. Então, meu irmão, o cara que veio para a igreja evangélica, eu fui para a igreja evangélica, eu achei bom, achei legal, está na moda. Eu fui porque o cara já se acostumou, né? Já é evangélico faz tempo, levaram ele alguma vez, ele gostou, se acostumou, pronto, é evangélico. E acabou-se. Ele nunca teve essa realidade das coisas espirituais, das verdades espirituais e eternas. Essa revelação, essa convicção dentro dele. Real. Uma convicção real, um vislumbre de que Deus nos revelou pelo seu Espírito, irmão. É uma revelação, é uma convicção, é como se nós pudéssemos ver em alguns momentos. É algo extraordinário, é algo tremendo, é algo glorioso. E só quem sabe isso é o eleito. Somente um eleito, selado com o Espírito Santo, é quem sabe. Pastor, eu nunca tive isso. Pois ore a Deus. Ore a Deus. Senhor, revela o teu filho em mim. Revela-me tuas coisas eternas. Sela-me com teu Espírito Santo. Me dá as características de um eleito. Ora. Jesus disse em Lucas, né? Que o homem sendo mau sabe dar boas coisas. Filho, Deus sabe dar o Espírito Santo a quem ele pede. Então peça. Então, irmão, aí ele continua dizendo aqui, ó. Então, olha, coisa que o olho não viu, o ouvido nunca ouviu, nunca imaginou o homem, mas Deus nos revelou. E hoje nós conhecemos. Hoje nós sabemos. Quer dizer, o nosso olho não viu ainda.
Mas hoje o nosso ouvido já ouviu. A nossa mente já imagina. Porque João viu e escreveu. Só que antes, o evangelho que estava escondido com Deus lá, desde a eternidade, que foi revelado, né, em Cristo e pelos seus apóstolos em seguida, aí que ele revelou essas coisas que estavam escondidas. Aí então ele fala aqui, no verso 11: qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Quer dizer, só quem sabe as coisas de você é o seu espírito além de você. Eu olho para você aqui, eu vejo pessoas, mas só quem sabe as coisas do Jairo pessoal é o espírito dele que está dentro dele. Nem as nossas esposas sabem, ninguém sabe, nós sabemos as coisas dele. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Oh glória. E Ele deu a nós esse Espírito. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Só quem conhece as coisas do homem é o próprio Espírito do homem que está dentro dele. E só quem conhece as coisas de Deus é o próprio Espírito de Deus. Então Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas nos deu o Espírito dele para que nós pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas de graça. Essa é a herança. Então, ou seja, alguém lê a Bíblia, alguém que não tem o Espírito de Deus, ele lê a Bíblia, ele compreende a letra. Um sacerdote católico que não é convertido, que não tem o Espírito Santo, que é um herege, um falso profeta, ele lê, ele compreende a letra. Ele compreende a questão histórica, a questão cultural, a questão filosófica. Ele compreende todo o ângulo de interpretação que se possa utilizar para entender um texto sagrado. Mas o espiritual, a revelação espiritual, que é dada pelo Espírito Santo, essa só tem que ter um Espírito. Ele diz, 12, mas nós, não, 13, dessas coisas também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, que são as pessoas que não têm o Espírito, né, não são eleitos, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ou o homem natural são aqueles que não são eleitos, ou os eleitos cuja graça ainda não os alcançou. O homem natural que não tem o Espírito Santo. Ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o homem, a pessoa que não é eleita, é por isso, irmão, que no decorrer do século, por isso que hoje ninguém prega, por isso que você não ouve mais nas igrejas falar de salvação, falar de arrependimento, falar de vida eterna, falar de ressurreição dos mortos, falar de arrebatamento. Você não escuta mais essa mensagem de hoje. Na maioria das igrejas hoje, irmão, o que você escuta são mensagens terrenas, triunfos terrenos, sim, materialistas, tudo gira em torno do bem-estar social, humano, físico, econômico, tudo gira em torno disso. Por quê? Porque eles não têm o Espírito, por isso eles não podem almejar as coisas do Espírito de Deus. Eles nem sequer compreendem. Onde é que já se viu um crente chegar e dizer, não queria que Jesus viesse agora não, porque eu ainda não realizei meu sonho. Pois o meu sonho é que Jesus venha. Esse é o mal de todos. Tem projetos, mas quem me dera se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje este dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer contra a vida além do mundo. Com Jesus iria viver. Por quê, irmão? Porque nós sabemos do que vai resultar a vinda de Cristo para nós. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, ele não entende.
Ele não compreende, ele entende a letra. Mas lá dentro, no íntimo dele, não existe uma convicção, uma certeza, uma fé alicerçada, fundamentada nisso. Não existe. Não existe. Por isso que a teologia liberal surgiu e confunde um monte de gente. Não, a Bíblia é só a Bíblia é um livro histórico? É. Mas a Bíblia não é só um livro histórico. A Bíblia é um livro histórico, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o livro inspirado por Deus. Tá cheio de, tem pastor, irmão, que não acredita mais no arrebatamento. Tem pastor que, porque Jesus não voltou logo, né? Não, arrebatamento, não, isso era só uma figura, um símbolo, era só algo que Jesus quis dizer. Sabe, aquela coisa lá da escola de Alexandria, lá que nós estudamos, né? De Orígenes, um cara tão inteligente, um dos maiores pais da igreja, que muita gente vinha de várias partes para ouvir aquele homem ensinar, né? Veio com esse negócio de que a Bíblia tem uma mensagem escondida e você tem que entender o que está escondido lá. Não tem nada escondido ali. A Bíblia traz uma mensagem literal dos eleitos. Então, ela se discerne espiritualmente, as coisas do Espírito de Deus. Então, verso 15, mas o homem espiritual, né, que tem um Espírito, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, é necessário, irmão, que haja essa convicção. Porque aquela igreja, irmãos, ele estava lá, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem. Por que estava lá? Por causa disso que o Espírito de Deus revelou. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o homem nunca imaginou, que Deus revelou a nós, pelo seu Espírito. E Ele nos deu o Espírito, não do mundo, mas o Espírito dele, para que nós pudéssemos compreender o que nos é dado gratuitamente. Aí é a nossa herança. Nós temos certeza dessa herança, temos convicção dessa herança. Nós podemos até ter medo de como vamos morrer, mas não medo de morrer. Porque sabemos que há uma glória que segue a morte do crente. Então, é necessário que haja essa convicção. Tem que ter. Isso é uma característica subjetiva, irmão, forte. O crente eleito, ele tem essa característica. Obrigatória, obrigatória. Então, vamos correr. Sexta característica, a penúltima. Vou deixar essas duas por último aqui. Seis características. João 16, 3. Evangelho de João, capítulo 16, verso 3. Irmão, o cara pode ser o maior teólogo do mundo, o maior expositor, o maior pregador. Pode conhecer muito sobre Bíblia. Mas não quer dizer, irmão, que ele seja um eleito. Existem características subjetivas, irmão. Dentro do homem, convicções, certezas, vislumbres espirituais, das glórias eternas. Não é um sonho, eu vi um sonho. Eu vi um sonho, eu tive que ser arrebatado, eu tive que ir lá ver. Não, isso aí não, é um incrédulo, isso aí é um incrédulo. Não, me mostra, eu tenho que ver, Jesus. Não, isso aí, meu irmão, coitado, esse aí não está morto, esse aí não tem fé, não, esse aí não crê não. Você tem que ver e não crer. Bem-aventurado os que não viram e creram. Se o cara tem que ver é porque ele não crê. Jesus, eu preciso ver. Aí Jesus revelou para João exatamente para deixar para a igreja. Pronto, é o suficiente. Suficiente. Nenhum de nós que precisa ser arrebatado até no céu para crer que ele existe. Nenhum de nós precisa ser arrebatado agora em espírito, até lá, aonde está o trono de Deus, para saber que ele está contemplando a gente, porque ele está contemplando a gente. Ele é Deus, é soberano. Não precisamos sentir calafrios, arrepios, quando estamos orando, para ter certeza que Deus está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo, Ele é Deus. João 16, 3, sexta característica.
Não, 16:13. João 16:13. O Evangelho de João 16:13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Um crente eleito, um eleito, ele tem uma característica subjetiva, que ele é guiado não por uma placa, não por uma denominação, não por uma filosofia, uma ideologia, não por qualquer vento de doutrina. Ele é guiado pelo Espírito da verdade. E ele é guiado em toda a verdade. Embora muitas vezes nós não sabemos explicar, não sabemos exprimir com palavras, não sabemos expor, mas conhecemos e cremos e somos guiadas nela. Um eleito, ele tem as características, está dentro dele. Ninguém tira. O Espírito da verdade. Ele quer a verdade de Deus. Tem que ser a verdade de Deus. A verdade, o Espírito nos guiará em toda a verdade de Deus, a verdade bíblica. Tem que ser ela. Ele só aceita ela. Ele só quer se for ela. Ele só se satisfaz com ela. Ele não bebe qualquer água. Ele não come qualquer comida. Ele quer a verdade. A palavra da verdade. Eu me lembrei do que o Clodomir falou para mim esses dias. Ele disse: pastor, cada vez que eu vim aqui é como se eu recebesse uma lavagem com a verdade, uma coisa assim, sabe, tentando exprimir ali o que ele estava sentindo, a glória que ele estava sentindo em relação à verdade. Porque a Bíblia diz, irmão, em Mateus capítulo 3, que quem encontra a verdade, quem encontra o reino de Deus, é quem encontrou um tesouro escondido no campo. Ele abre mão de títulos, abre mão de cargos, abre mão de funções, abre mão de qualquer coisa nessa terra, por aquela verdade do reino de Deus. Que essa verdade do reino de Deus, a qual nós somos guiados em toda ela, ela é como uma medida de fermento, que foi colocada em 3 medidas de farinha. Que ela, a medida de fermento, você não vê o fermento, mas você vê o resultado dele, a ação dele. Assim essa verdade dentro de nós, que nos guia, ela nos tira da heresia, ela nos tira do engano, das mãos dos falsos profetas, ela própria nos liberta, como está escrito, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então não tem como o cara ser um eleito, selado com o Espírito Santo, selo de Deus, irmão, e seguir heresia. Seguir falso profeta. Não é, eu sei, pastor Jadel, que é a verdade e tal, mas é porque eu gosto de ir lá, porque lá, sabe, tem aquele negócio. É porque você não tem o selo. É porque você não tem um espírito. Porque para você o que mais vale é aquele negócio e não a verdade. Mas o texto diz que uma característica subjetiva de um eleito de Deus é ser guiado em toda a verdade. Ele conhece ela quando ele escuta, mesmo sendo analfabeto, sem conhecer um A, um B, ele conhece, essa é a verdade. Não precisa ser um doutor, um teólogo, um rabino, um pós-graduado, não precisa ter um diploma, ele pode ser um analfabeto, não saber nem se expressar direito, se ele tiver o selo do Espírito Santo, meu irmão, ele é guiado na verdade. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Aí eu fico vendo um tal de um espírito que opera em algumas igrejas, que derruba a gente, que leva a gente a rodar, leva a gente a falar umas línguas estranhas, leva a gente a profetizar, leva pessoas a milagres, opera milagres, produz milagres. Aí quando você faz aqui, maravilha, vamos ouvir a doutrina, a palavra. Heresia. Heresia, heresia, heresia. Exploração financeira. Aí como é
como é que você vai ter a coragem de dizer, para abrir a boca, para dizer que quem está fazendo aquelas coisas é o Espírito de Deus? O eleito percebe logo. O critério que um eleito usa para fazer parte de uma congregação não é se lá tem milagre. Não é se lá se o paralítico anda, o cego enxerga, o mudo fala. Não é se lá o pessoal fala língua estranha. Não é se lá o negócio é animado. Mas o critério que o eleito usa é a mensagem. É a verdade. E ele quer a verdade. Não é aquele negócio. Eu vim congregar nessa igreja porque eu me identifiquei com a pregação dela. Isso não quer dizer que você é um eleito. Não, eu vim congregar nessa igreja porque eu gostei da pregação do pastor. Também quer dizer que você é um eleito. Porque você pode gostar da pregação de um herege, de um falso profeta. Você pode identificar com uma pregação de um herege, falso profeta. Mas dentro de você, o eleito, ele quer a verdade. É ela que ele quer. Só isso que ele quer. Então, bom. Sétima e última para encerrar. Mateus 24, 24. Essa é boa. Muito, muito, muito boa. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, olha só, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Vamos parafrasear o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que falso profeta, falso Cristo, só consegue enganar quem não é um eleito. Quem não é um eleito. Ele só consegue enganar quem não é um eleito. É isso. Se possível fosse, enganaria até os eleitos. Deixa claro que não é possível um eleito se enganar com falso profeta, com falso Cristo. Jesus voltou, está lá no interior da casa. Não vá. Ele falou isso. Jesus voltou, está lá em Jerusalém. Não vá. O profeta fulano de tal. Lá, a oração na casa do profeta lá, meu irmão. O negócio lá é terrível. É 5, 6 revelações por minuto. É coisa tremenda. O profeta, se não engana eleito. É impossível enganar os eleitos. Oh glória. O anticristo vai se levantar? A igreja de Cristo vai saber. É o anticristo. Os falsos profetas estão aí. Quem é que está conseguindo ver os falsos profetas? Todo mundo diz que é homem de Deus. Todo mundo diz que é homem de Deus. E os crentes estão lá. Vou dar um exemplo. O crente liga para a igreja reformada, estilo a nossa, né? Igreja reformada. Liga lá, escuta o programa da igreja reformada. Rapaz, gostei. Pregação verdadeira. É isso aí. Forte. Desce o rei mesmo. Nesses falsos profetas. Aí termina o programa da igreja reformada. Aí começa o programa neopentecostal. Coisa ungida para todo lado, campanha torta à direita. O mesmo cara que ligou para a igreja reformada, liga lá. Aí o falso profeta neopentecostal, vocês sabem, já chega no rádio fazendo zoada, né? Essa é a primeira coisa deles, é isso logo, é fazer logo zoada e pronto. Porque eles sabem que com zoada o povo fica logo, opa, rapaz, olha aqui, terremoto. Esse homem aí eu vou dizer.
Aí quando termina o programa reformado, o cara ligou, rapaz, pregação verdadeira, é isso aí, pastor, desce o rei desse falso profeta. Aí começa o programa do pior falso profeta que existe no mundo, ele começa a ouvir, ele liga também, rapaz, o senhor é homem de Deus, o senhor é profeta, viu? Eu vou na sua igreja. Cadê o selo, meu filho? Cadê o selo da promessa? Cadê o selo da regeneração? Cadê o selo do Espírito Santo? Eleito não se engana com falso profeta. Eleito não segue engano. Ele segue a verdade. Por isso, quando se trata da grande prostituta, né, que a meu ver escatológico, é todo o sistema que envolve tudo que é tipo de religião, evangélica, católica, espírita, tudo que é religião. Por isso que ele diz lá, ó, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Com isso eu entendo o que, irmão? Que ainda tem gente de Deus lá dentro da grande Babilônia, no meio das heresias, mas que vão ouvir a voz do Espírito de Deus sendo pregada pela tua boca, e vão sair lá de dentro, porque eles são eleitos, e tem que sair de lá. Para eles saírem, eles têm que ouvir a voz do esposo, a voz do noivo, a voz do pastor dele chamando, que é Jesus, e Jesus vai falar na minha boca, vai falar na tua boca, para eles vão ouvir e vão sair. Que foi o que aconteceu comigo, que foi o que aconteceu contigo. Que nós estávamos lá na grande Babilônia, na grande prostituta, bebendo do cálice que ela dá para embriagar, a gente fica embriagado mesmo, entorpecido com o vinho que ela dá, que é suas doutrinas, meu irmão, e quando ouvimos a voz do Cordeiro, nós fomos resgatados. Característica subjetiva de um eleito, ele não é enganado por falso profeta. Eleito não leva o menino por rezador, benzer com um gai de peão. Os irmãos já oraram, o irmão já orou, eu vou levar lá no seu, o Joãozinho lá da esquina lá para ele fazer, benzer o menino com gai de peão. Outro dia a irmã chegou aí com o menino nos braços, o neto dela, o menino com a fita vermelha amarrada no braço. Com certeza cheio de dente de alho dentro para expulsar os vampiros. Olha lá se não tivesse uma estaca no bolso dela. Se vier um vampiro, eu encravo no coração dele. Aí estava lá o meninozinho, veio pedir, pastor, olha por esse menino, que é isso no braço dele, irmã? Nada não, escondeu. Tira isso do braço do menino, irmã, pelo amor de Deus. Eleito não se engana com essas coisas, meu irmão. Eu não preciso de um patuá em cima de mim, eu não preciso de um lenço ungido, de uma rosa ungida. Eu tenho o Espírito de Deus, o selo da promessa. Se fosse possível, enganaria até os eleitos. Sabe o que vai acontecer? Quando o anticristo manifestar, política, religião, todo o sistema, a paz. As igrejas que vão se unir a eles vão tentar seduzir a gente, vão tentar levar a gente junto, mas nós não vamos. Por quê? Não é porque nós somos melhor do que eles, que nós não somos, mas é porque nós somos escravos de Cristo. É porque a gente não consegue. O eleito não consegue beber de água suja, não consegue comer pasto estragado. O eleito não consegue, irmão, não consegue nem ligar o rádio para ouvir um falso profeta falar. Meu Deus, desliga esse rádio, pelo amor de Deus. Tire esse negócio, eu não aguento mais isso. O eleito não aguenta. Aí o irmão passa lá o dia todinho, o rádio ligado, um falso profeta, meu irmão, conversando besteira o dia todinho, meu irmão. Vá se converter, pelo amor de Deus. Vá pedir a Deus o selo da promessa na sua vida. Pastor, mas eu não tenho o que assistir. É muito melhor você assistir o Ratinho, meu filho. Ainda tem o Ratinho ainda? Existe ainda o Ratinho? Assistiu o Ratinho, E pastor, é pecado? Pecado é você estar assistindo esses falsos profetas aí, meu irmão. Vai assistir o Ratinho, pelo menos vai desmascarar esses políticos ladrão que estão por aí. Então, ser um eleito não é apenas ter um título de reformado.
Dentro da igreja formada, no Brasil, que é uma igreja gigantesca, né, graças a Deus, tem muitos irmãos que não são eleitos. As suas obras denunciam. Um eleito é muito mais do que ter um título, um entendimento teológico, uma linha teológica. Um eleito tem características, tem marca, tem o selo, o Espírito de Deus.